ser ótimo. Tá rolando já. Vamos esperar a galerinha entrar aí. Vamos molhando a garganta, né? Tendo em vista que na última live eu tava com a garganta inflamada, né, semana passada. Então a gente tá molhando a garganta aí pra já ajudando. Porque hoje a live vai ser chumbo quente, hein, gente? Nós vamos passar todos os detalhes mesmo pra vocês estarem dominando aí a bananeira. Não é só parte teórica, parte prática também. Então hoje vamos movimentar o corpo aí pra gente poder fazer, tá? Espero vocês aí. Vou dar um tempinho para dar tempo do pessoal entrar. Temos até uma galinha no fundo aí participando também. Deixa eu deixar minha água aqui. E vamos esperar a galerinha entrando. Tem bastante gente que se inscreveu para essa live, bastante gente curiosa aí, querendo aprender. Só mais um pouquinho, pessoal. Deixa assim. Vamos guardar um pouquinho, galera, porque o e-mail com o link para poder assistir a aula vai para todo mundo no horário que começa a live. Então a gente precisa fazer um tempinho aqui, até dar tempo de todo mundo ir lá, acessar sua caixa de e-mail, clicar no link para poder vir assistir aqui a nossa aula. E já aproveitar também, né? Você que está aguardando aí também o pessoal terminar de entrar, vai se aquecendo aí também, vai alongando, que hoje é aula prática também, tá? Dependendo aí, dá para você fazer algumas coisas até junto com a gente aqui. É verdade. Então, você vai anotando aí, vai guardando tudo que vai a gente afastando falando, o sofá da sala aí, casa. Afasta a cama. Tem uma luz bem ruim aqui pois atrás. Pois é, gente. Infelizmente. Mas a gente teve que fazer aqui por causa do espaço, né? Que fica melhor, que a nossa casa é um pouquinho menorzinha. Então a gente acaba batendo o pé em alguma coisa que a gente vai fazer lá em casa. Não sei o quanto essa luz está incomodando vocês aí. Então vai colocando para mim. Nossa, eu não estou conseguindo ver. A gente tenta pensar. A gente tenta mudar um pouquinho alguma forma. A gente teve que mudar um pouco o espaço. Já vi que nós vamos fazer um pouquinho de prática hoje, então a gente precisa abrir um pouco mais de espaço. Não dá para fazer no quarto essa live, dá para fazer na sala, tá? Se fosse uma sala muito grande, não é o nosso caso. Mas aqui no espaçozinho legal, vai dar para a gente estar demonstrando aí os exercícios. Então vai ficando por aí, a gente já vai começar a nossa live. Já só mais alguns vai falando segundos. Aí se está conseguindo entender bem a gente, está ouvindo a nossa voz, está conseguindo ver a imagem bem. Como ele falou sobre a luz também, está tudo certinho, mesmo que tenha aquela luz lá no fundo, se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, porque como vai ter uma parte prática, né, a gente vai fazer aqui, eu vou estar posicionando a câmera também na hora da parte prática, mas é importante que vocês todos possam compreender e ver direitinho, tá? E já vai aproveitando, coloca aqui embaixo nos comentários durante a live e também depois também, coloca aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês têm, que a gente pode estar ajudando vocês a esclarecer essas dúvidas, porque às vezes nós vamos passar aqui para vocês todos os detalhes, mas mesmo assim a pessoa pode não compreender o que a gente explicou, então pode colocando aí embaixo a sua dúvida que a gente vai auxiliando vocês, vai te ajudando. O intuito aqui é realmente ajudar vocês a descobrir de vez como que faz para poder fazer a bananeira, tá, gente? De toda forma, vamos lá, vamos começar, galera. Vai comentando, vai colocando aí perguntas de vocês, a gente vai fazendo um apanhado depois, no final da live. A gente dá uma olhada, pode ser tema até das nossas próximas lives. Verdade. Tá? Toda a consideração de vocês é importante para nós. Então vamos começar. Vamos começar com o mais importante, né? Por que treinar bananeira, né, gente? Tendo em vista aí que o título da nossa live é como dominar de vez
a bananeira, ou alguns chamam de parada de mão. Então, por que eu tenho que treinar a bananeira? Qual é o intuito de treinar a bananeira, sendo que é um movimento tão simples, né? Mas ela parece simples ao primeiro olhar, mas na verdade é um pouquinho complicado, porque se fosse tão simples assim, qualquer pessoa conseguiria ficar parado muito tempo ali na bananeira sem precisar ficar treinando, né? Então, a olho nu parece que é simples, mas é mais complicado. Então, é muito importante a gente treinar a bananeira, porque é dela que partem os outros movimentos de chão, né? Que é aqueles movimentos que a gente fica de ponta cabeça. Como assim? A bananeira, ela te ajuda muito a adquirir a força e equilíbrio necessários para você desenvolver não só a bananeira, como outros floreios. Então, outros floreios que ficam de ponta cabeça na capoeira, como o AU de coluna, não sei como você chama, mas nós chamamos de AU de coluna aqui, ou AU reverso, AU para frente, que é aquele AU que você entra no AU normal e termina de frente, né? Dobrando a coluna. Então, esse AU, ele não depende somente de você ter uma flexibilidade de coluna, mas como você ter um bom equilíbrio ali, dominar bem a bananeira, tendo em vista que muitas pessoas têm esse medo de virar para trás, né? E é justamente com esse equilíbrio, com o domínio, que você vai conseguir melhorar. Outro movimento também importante é o canivete, né, que eu faço aí, que muita gente gosta, muita gente conhece. Eu chamo de canivete, alguns chamam de pullover, outros chamam de invertebrado, outros chamam de envergado, tem vários nomes aí. Eu já vi alguns outros nomes diferentes aí, mas eu não tô lembrando muito não. Mas tem o canivete também. Imagina se você não tiver um mínimo de equilíbrio ali e força nos seus braços, né, que é aquele movimento que a gente põe a mão no chão e traz a sua perna, né, traz a perna assim na direção do rosto. Se eu não tiver um mínimo de equilíbrio, como que eu vou conseguir fazer o canivete? Parar pelo menos um segundinho no canivete. E não ter medo de virar também, né, gente? Outro exemplo muito grande é o escorpião. Não sei como que você chama. O escorpião sem cabeça, no caso. É a mesma coisa que a bananeira, só que eu fico com a minha coluna dobrada, né? De cabeça para baixo. E eu fico equilibrada ali nas minhas mãos, sem ser com a cabeça. Eu tô falando do escorpião sem cabeça, tá? Então o escorpião, ele é basicamente isso, você vai ficar nessa posição aqui, equilibrando com a coluna dobrada. Então o escorpião acho que é o exemplo maior de todos que tem sobre domínio de bananeira aí, que vai te auxiliar. Então, como que eu vou desenvolver todos esses floreios que a gente fica de ponta cabeça, né, que a gente fica de cabeça para baixo, se eu não domino a bananeira? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a fazer a bananeira. É verdade. Então, outra coisa que é importante para você começar a treinar bananeira, para te ajudar aí, você tomar essa decisão, entender que isso é um passo importante para você aprender os outros movimentos. As pessoas, quando começam a treinar bananeira, elas eliminam boa parte do medo que ela tem. Verdade. Por quê? Os movimentos da capoeira, principalmente os floreios, eles passam pela posição invertida, que seria essa posição de bananeira quando a gente está de ponta cabeça. Então, quando você começa a treinar muita bananeira, tudo fica mais fácil. Se a gente for olhar aí para o nosso aprendizado de quando a gente começou a andar, isso faz total lógica. Por que a gente não anda bem na bananeira? Por que a gente não fica muito bem na bananeira, ainda que fosse somente ficar parado? Porque não é padrão da nossa sociedade a gente andar de ponta cabeça. Se todo mundo andasse de cabeça para baixo, aprendesse a andar primeiro de cabeça para baixo, a gente teria esse costume e não teria medo, né? Você anda aí pela rua, você não fica com medo de cair, porque é uma posição onde você está confortável. Desde lá de bebezinho, quando você tinha lá 9 meses, 1 aninho, 1 ano e 2 meses, quando você começou ali a dar seus primeiros passinhos, era muito difícil. Com certeza você tinha muito medo de cair. Você não vai se lembrar dessa época, mas você com certeza tinha muito medo de cair. Quem tem criança pequena em casa, eu não tenho, mas eu tenho muito. Ou trabalha com crianças, eu tenho muitos alunos, tenho muitos pequenininhos, e você vê que mesmo aqueles que ainda têm 2, 3 anos, eles têm algum pouco de dificuldade para poder andar, às vezes para correr, às vezes para juntar mais de um movimento, por exemplo, coordenar os movimentos da mão com o movimento do pé. Então, o que eu estou querendo dizer, quanto mais você dominar a sua bananeira, menos medo você vai ter. Então, você vai tender a ter menos medo de tentar os outros movimentos. Então, comece a treinar a bananeira para que você consiga fazer todos esses movimentos a qual a Bruna estava falando, você consiga fazer todos esses outros movimentos, consiga, né, dar o seu máximo aí dentro da capoeira, porque você vai deixar de ter medo de cair. Quando você estiver na posição da bananeira, você não vai ter medo de se desequilibrar para a esquerda, ou para a direita, ou para frente, ou para trás, porque você vai estar confortável naquela posição, vai ser muito cômodo para você, você vai ser capaz de ousar, às vezes fazer um giro de mão, às vezes
descer, colocar a cabeça, subir, às vezes abrir a perna, fechar a perna, e, enfim, muitas outras coisas. Um jogo por um todo, né? Muitas outras coisas vão vir quando você começar a desenvolver sua bananeira e formar essa base bem sólida. Eu lembro quando eu comecei a treinar bananeira, não sei se o professor vai lembrar, eu tinha ali meu 1 ano de capoeira, mais ou menos. Eu tenho um vídeo até hoje, gente, de eu treinando bananeira e cair na ponte. Eu tinha um medo imenso de fazer aquilo. Às vezes eu caía toda torta no chão. Por quê? Porque eu tinha medo de fazer bananeira, né? Eu não dominava ainda. Então aquilo foi um pavor para mim, mas eu fui continuando treinando, usando essas técnicas que a gente vai ensinar para vocês hoje aqui na prática. E foi usando essas técnicas que eu fui melhorando a minha bananeira e partindo para outros floreios. E vale lembrar também que treinando bananeira que você vai desenvolver força e equilíbrio. Como que eu vou conseguir ficar parada na bananeira se eu não tenho força nos meus membros superiores para sustentar o meu corpo, né? Isso independe do seu peso. Você, com o treino que você vai desenvolver a força nos seus braços, nos seus ombros ali, né, nos seus membros superiores, para desenvolver essas capacidades físicas aí e conseguir executar a bananeira da maneira correta. Além do equilíbrio também que você vai desenvolver, que a bananeira é um movimento aí que exige demais equilíbrio, você precisa muito, e são com os treinos para força e equilíbrio que você vai adquirir essas capacidades físicas, vai melhorar a questão do medo e vai conseguir treinar direitinho e não ter medo de fazer a bananeira e conseguir dominar. Uma outra coisa que é muito interessante, que a Bruna já estava explicando aqui um pouquinho, que é em relação ao equilíbrio. O equilíbrio ele é tão importante quanto a força necessária para poder fazer a bananeira. Talvez seja até mais, porque quando o nosso corpo ele está completamente equilibrado, nós precisamos cada vez menos da nossa força, tá? Então, é só você observar, e se você é um praticante de capoeira, você vai conseguir, você já sentiu isso e você vai conseguir distinguir isso aqui na hora que eu for te explicar. Quando você está fazendo um escorpião, você está fazendo um movimento onde você não fica alinhado na bananeira, ou escorpião, por exemplo, quando as suas pernas estão lá para trás, você faz uma força enorme com o seu antebraço, com o seu braço, com o seu ombro, com o seu peito. Enfim, você utiliza muitas musculaturas para poder conseguir sustentar aquela postura. Agora não, quando você consegue ficar bem alinhado, bem simétrico ali na bananeira, você dispensa cada vez mais o uso da força para poder se manter naquela posição. Então você acaba utilizando a sua força para se sustentar, né? Você vai precisar de um pouco de força nos membros superiores, principalmente aqui no ombro, né? Contrair bem o abdômen, manter o corpo ali todo estático e minimizar o mínimo de movimentos irregulares possíveis, né? Para você poder fazer. Então, se equilibrar, manter-se equilibrado é muito importante. Então, você pode se filmar fazendo quando você estiver treinando a bananeira para saber se você está bem alinhado. Porque se você está com um pouco de dificuldade de se manter nessa posição, muito pode ser porque você está se desequilibrando por algum dos dois pontos. O que é muito comum de acontecer é quando a pessoa vai lançar as pernas, ela não chegar até a posição de 180 graus, vamos dizer assim, onde você fica bem retinho, bem alinhado. As pessoas jogam a bananeira e chegam somente até aqui, ou então põem força demais, o movimento passa para o outro lado, você não dá conta de reverter com as forças do punho e do braço esse movimento. Então, ficar bem alinhado é muito importante para que você faça uma boa bananeira. Então, preste atenção nisso. O equilíbrio é tão requisitado para poder fazer bananeira quanto a força que você muitas das vezes acha que é isso que vai fazer você ter uma boa bananeira. Por isso que a gente tem que trabalhar na base ali, né? É muito importante. Então, assim, vamos ao que mais interessa, né? A respeito da importância do equilíbrio, igual o professor estava falando. Ele até desenhou aqui a respeito da base, para ele poder explicar melhor, da pirâmide, né? Que não adianta nada se você tem uma base instável, se você tiver uma base instável, você não vai conseguir equilibrar melhor. Vou até chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês conseguirem visualizarem melhor, tá? Isso aqui é uma pirâmide, tá, galera? Vamos imaginar que isso daqui é uma pirâmide, né? Eu desenhei aqui um triângulo. Você vai imaginar que isso aqui é uma pirâmide. Qual seria a posição mais fácil de eu equilibrar essa pirâmide? Óbvio,
né? É óbvio que seria nessa posição, porque eu tenho uma base bem larga e eu tenho o ápice aqui, ó, uma base menor. Então, se eu fosse equilibrar uma pirâmide, assim seria o jeito mais intuitivo e o jeito mais eficiente de se equilibrar essa pirâmide. Agora, se eu começar a pensar de uma forma diferente, imagina se eu quisesse equilibrar essa pirâmide de ponta cabeça, né? Quando eu tenho aqui uma base muito pequena e eu tenho uma base grande, maior em cima. No caso da pirâmide ainda é pior, porque toda ela é um movimento estático, né? É uma estrutura que não tem movimentos independentes, que não é o nosso caso, e eu já vou explicar o que isso diferencia. Então, o lógico é que a gente tenha uma base larga embaixo e uma base menor em cima. Como eu faço esse ajuste para minha bananeira ter essa composição? Seria muito mais fácil se equilibrar na bananeira se eu tivesse os membros superiores bem desenvolvidos, bem pesados e as pernas mais leves. Lógico, essa não é uma composição física da maioria das pessoas e não é uma composição normal, tá? Os ginastas, eles buscam muito uma posição semelhante de pernas leves e de membros superiores pesados e grandes. Por quê? Para facilitar os rodopios, né, os movimentos de saltos que eles fazem, e também os movimentos de solo, que é quando eles têm que se equilibrar. Você tem pernas leves, seria mais fácil para você poder se equilibrar. Agora, isso não define a sua capacidade de ficar nessa posição ou de conseguir fazer uma bananeira, porque muitas das vezes nós fazemos essa posição aqui na hora que a gente está jogando capoeira. Por exemplo, quando você abre a sua perna, por exemplo, quando você faz um canivete, onde cada vez menos você alarga a base superior e diminui a base inferior. E algo bem interessante é que uma pirâmide ela tem 3 pontos de apoio. Isso divide muito o peso. É por isso que você consegue ficar muito bem na parada de cabeça, e a bananeira é um pouco mais difícil, porque a bananeira ela tem apenas 2 apoios e a parada de cabeça tem 3. Isso divide muito mais, você consegue controlar muito mais os movimentos, você precisa de menos força para poder estar fazendo isso, tá? Então, assim, se os nossos punhos não se movessem, se eles fossem estáticos, e não fossem grandes o suficiente para manter a gente parado como uma pirâmide, e isso aqui fosse rígido, a gente não conseguisse fazer esse movimento, a gente provavelmente não conseguiria ficar muito bem na bananeira, ou seria muito difícil ficar. Uma outra coisa interessante é a parte móvel, ou seja, o nosso corpo ele se move, o nosso braço se move, as nossas costas se movem, a cabeça, os pés, a perna, tudo isso influencia na nossa bananeira. Então você precisa controlar e usar tudo isso ao seu favor na hora de fazer uma bananeira. A gente vai começar a passar para a parte prática agora, que eu acho que é uma parte muito importante também, né? Mas vale lembrar que essa introdução que a gente fez aqui, essa parte teórica, é muito importante, porque eu tenho certeza aí que se alguma vez você perguntou para uma pessoa assim, como que eu faço mortal? Ela só falou assim, é assim, e você não conseguiu pegar todos os detalhes corretos. Então, é exatamente essa introdução que a gente fez, explicando sobre a força e o equilíbrio, é por causa disso que é tão importante a gente fazer essa introdução, essa parte teórica. Agora nós vamos partir para a parte prática. Eu vou pegar o celular aqui para eu estar posicionando para vocês melhor. O professor ele vai fazer para vocês e mostrar, tá bom? Então, professor, uma coisa que é muito importante, que muita gente pergunta sobre o posicionamento das mãos. Porque tem gente que coloca as mãos para fora, as mãos para dentro, a mão reta, afastada, mais fechada. Qual que é o melhor posicionamento das mãos? Justamente, o melhor posicionamento das mãos seria aquele que você consegue construir uma base mais larga possível. O que eu estou querendo dizer? Que você utiliza muito os seus dedos, a palma da sua mão, para poder se equilibrar na bananeira. Então, você fazer uma bananeira mais fechadinha, com a mão menor possível, ainda se fosse para se equilibrar, seria cada vez mais difícil. Tá? Então, o que você deve fazer? Abrir bem os dedos, abrir bem a mão, tá? Ficar com o movimento bem apoiado. Tem gente que tem o vício de apoiar somente aqui, a região aqui das falanges, só a região dos dedos aqui no chão, e não põe a palma da mão. Você já deve ter tido alunos assim dessa forma, que eles vão fazendo exercício básico, às vezes eles põem só assim, a gente chama até de pé de galinha, né? Mas eles sentem um desconforto aqui no punho e acabam colocando só essa parte aqui. Mas o ideal é você colocar a mão inteira, porque você forma uma base mais larga, você consegue controlar o seu movimento.
de uma forma muito melhor. E qual que é o espaçamento ideal, legal aí para você se equilibrar? Não é pela lógica de quanto mais largo, melhor. Por quê? Quando você abre demais, o que acontece? Você utiliza muito mais as suas musculaturas do peitoral, do trapézio, do ombro. Você vai fazer mais força para se manter lá, ok? Então o que você deve fazer? A largura do ombro é espaçamento entre as mãos mais ideal se você quiser fazer uma boa bananeira, que é posicionar a mão da forma correta. Tem alguns ajustes aqui que você pode fazer na sua mão, que é interessante e que algumas pessoas nunca se ateram para eles, e eu vou tentar te explicar um pouquinho agora. Essa é a posição que geralmente a ginástica olímpica ensina, que é quando a gente põe os dedos voltados, né? Se eu estou aqui na posição invertida, quando os dedos ficam voltados para as minhas costas, ok? E essa é a melhor posição, porque é baseada no que? Nos seus pés. Então, quando você faz assim, você se desequilibra para trás. Quando você aperta os dedos dos pés, você desequilibra para trás. Quando você dá uma relaxada, ou seja, você estende, faz uma hiperextensão dos seus dedos, você vem para frente. Quando você alivia o peso ali no dedão, no pé e na ponta dos pés, ok? E o que eu estou querendo dizer? É muito comum os capoeiristas fazerem isso daqui, ó. Eles girarem a mão para fora, tá? Fizeram uma leve rotação aqui do punho, ok? Você gira aqui, o que acontece? Essa posição ela fica mais confortável, porque ela exige menos do seu punho. Você faz esse giro e você fica um pouco mais confortável. Algumas pessoas costumam se equilibrar melhor dessa forma, mas não é a posição onde você consegue gerar o melhor resultado. É óbvio, se você treinar mais assim do que assim, você vai ficar melhor assim do que assim. Agora, essa aqui, se você treinar melhor, você vai ter mais resultado e você vai fazer uma bananeira muito melhor. Tá bom, galera? Basicamente, se você for olhar, quando você vai digitar no teclado, vocês sabem que tem ali o posicionamento das mãos, onde você utiliza todos os dedos. Quem digita assim? Quase ninguém, porque você está viciado em usar 2, 3 dedos, e isso é muito mais rápido do que você que não tem muito costume de digitar com todos os dedos. Mas quando a gente vai num lugar onde a gente tem alguém, uma secretária, alguém que digita muito bem, um jornalista, ele utiliza todos os dedos, e você com 3 dedos para acompanhar alguém com todos, é muito improvável que isso aconteça, tá bom? Então, vamos treinar da forma que a gente conseguir gerar maior resultado, que é voltando os dedos para frente, tá? Os braços bem estendidos, ok? Verdade. E outra coisa também, a dúvida do pessoal é sobre o posicionamento dos pés e das pernas. Eu tenho que deixar minhas pernas como? Sendo que a gente, igual você falou, na capoeira tem essa variação muito grande. Então tem pessoas que fazem muito com as pernas mais abertas, outro com o pé para frente, outro para trás, com a perna encolhida. Qual que é a melhor posição? É isso aí. A capoeira é muito legal, né, pessoal? Porque a gente consegue passar por várias posturas e não tem uma postura assim, essa é certa, essa é errada. A gente até tem um senso comum ali, que tem algumas coisas que a gente fala, isso não é muito bonito, isso é feio, mas isso vai de lugar para lugar, de grupo para grupo, e vai da percepção de cada pessoa. Que bom que a nossa capoeira tem essa pluralidade, né? Que a gente consegue englobar várias coisas e tem uma arte muito mais rica do que uma única posição. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Qual é o posicionamento correto que você deveria ter nas suas pernas e nos seus pés para você fazer uma boa bananeira? Quanto mais alinhado, melhor. Tá? Se a gente for pegar aquele gancho ali no que eu estava falando de quanto mais alinhado, menos força você precisa para poder se equilibrar. Então, se você fizer uma ponta de pé, quando você faz assim, né, uma flexão plantar, você faz assim com os seus pés e alinha, né, contrai aqui a sua coxa, né, contrai aqui a sua panturrilha, contrai a sua coxa, você deixa as suas pernas bem estendidas, tá? Imaginamos aqui que seriam nossas pernas e aqui seria o nosso pé. Quando a gente fica bem alinhado e a gente provoca o mínimo de movimentos, alguns movimentos que nos equilibram para lá ou para cá, seria mais fácil. Então seria as duas pernas unidas e bem estendidas com a ponta do pé. Não fica muito estético para capoeira. Enfim, nós estamos aqui nos aproximando do que seria mais fácil para poder se equilibrar. Eu aconselho que você comece a treinar assim dessa forma, porque vai ser mais fácil. Depois, vai passando para outras posturas. Né? Para a gente fazer o escorpião, como eu disse, é bem difícil, você precisa de muita força, muito controle do seu movimento. Então treina assim, bem alinhado, vai ser mais fácil, vai precisar menos força. Depois você vai passando no escorpião, no canivete, que é quando você dobra para frente, ou uma balança, né? Quando as pessoas dobram para um lado ou para o outro.
Tá legal, gente? E agora a parte prática, né? A gente já pegou os detalhes importantes e gostaríamos de entender a parte sobre o posicionamento das mãos, da coluna. Como que eu faço para eu dobrar minha coluna, deixar esticada a cabeça? Qual que é o melhor posicionamento? Porque eu vejo muitas pessoas que dominam a bananeira, só que elas ficam um pouquinho envergadas ali, né? Dobram um pouquinho a coluna. É muito comum isso também. É de novo aquele erro que quando a gente começa a treinar de uma forma, a gente fica tão bom naquilo, que mesmo que não é a postura mais eficiente, aquilo fica melhor do que o certo, tá? Então seria o quê? Quando eu começo a fazer uma bananeira e eu vou aqui com a cabeça virada para trás, eu curvo a minha coluna quando eu faço isso. Não é uma posição muito correta, porque com o longo dos anos eu vou sobrecarregar, de repente aqui, ó, uma vértebra aqui na cervical, na lombar, né? O capoeirista tem que tomar cuidado com certos movimentos que ele faz, principalmente ele tem ali na agenda, nem só floreios, porque isso daí com o tempo vai lesionando, vai dificultando, pode diminuir a sua vida útil dentro da capoeira. Então é interessante que você aprenda as bases, onde você menos vai sobrecarregar o seu corpo. Ah, assim é mais difícil. Você vai ter que passar por esse processo até você conseguir dominar e depois começar a usar e fazer outras coisas. Então seria a posição correta, seria você olhar reto, olhar bem para frente, tá? A cabeça bem alinhada, do jeito que quando você vai tirar foto 3x4, olhar bem lá para frente, braço bem alinhado aqui, ó, bem estendido, ok? E tentar deixar a coluna mais reta possível. Ah, não consigo fazer isso, também não vai ficar sem treinar, tá bom? Continue treinando. E vai treinando a sua flexibilidade, pode ser que você precise de um pouco mais de flexibilidade no ombro, tá? Para poder estender esse braço aqui todo, para você poder ficar reto aqui. Exercício legal, quando você encosta aqui na parede, ó. Quando você encosta aqui na parede, você vai elevar o seu braço. O quanto você consegue encostar a sua mão lá em cima sem desencostar as costas. Isso não é tão fácil de fazer e é um bom exercício para você medir o quanto que está a sua limitação aí da flexibilidade do ombro. Tá legal? Então vamos fazer um exercício prático agora para você começar a treinar aí na sua casa. Então eu vou começar bem no básico, que seria para você começar a se acostumar com a posição invertida da bananeira. Seria um exercício fácil para a gente poder fazer. Você vai subir os seus pés na parede, tá? E você vai se aproximar, da parede o máximo possível. Okay? Se você não está acostumado com essa posição invertida, o que você vai fazer? Você não vai se aproximar demais. Se você chegar muito perto, pode ser que você caia para trás. Então você vai se aproximando aos poucos. Com isso você vai desenvolver força, você vai conseguir fazer o posicionamento correto das pernas, posicionamento correto dos braços. Você vai conseguir sentir já o que é ficar de cabeça para baixo. Vai ficar bem alinhado para chegar na posição mais retilínea possível. Tem uma forma básica de a gente fazer isso, tá? Seria o quê? Eu mantenho os braços bem estendidos, eu separo minhas pernas verticalmente, uma na frente da outra, ok? Quando eu lanço uma perna de cada vez. Eu lancei bem fraco para vocês conseguirem compreender. É muito comum quando eu vou começar a treinar e não sei fazer ainda muito bem a bananeira, eu dar pouco impulso. Por quê? Eu tenho medo de cair para o outro lado, eu não sei. Se eu passar para o lado de lá, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei como sair disso. Tem um exercício legal, você pode fazer a bananeira de costa para a parede. Então, se você gerar muito impulso, você se apoia na parede e corrige aí seu movimento. Vamos lá? Então, dessa forma você consegue treinar o seu impulso. Você lançou, passou demais, vai lá, bate o pé na parede, acerta o movimento, se sustenta, depois desce. Tá? Você pode repetir isso aí várias vezes, isso vai melhorar a sua postura. Esse exercício, você já fica muito mais próximo do que seria uma bananeira de verdade, uma bananeira na hora de você executar. E o nosso próximo passo, na hora da gente treinar, seria treinar a bananeira sem o auxílio da parede. Tá? Como você pode fazer? Eu sugiro que você comece a treinar a bananeira sem o auxílio da parede quando você já estiver bem habituado. Treinar de frente, treinar de costa, treinar de frente, treinar de costa. É uma regra. Nossa, eu posso nunca tentar.
Não, porque coragem é importante para o capoeirista. Como na ginástica, não é permitido você ultrapassar muito esses limites. As pessoas vão ter um cuidado muito grande, né? Mas o capoeirista muitas vezes ele treina no chão, o ginasta treina com os colchões. Então nós temos que dominar muito bem essas bases para a gente diminuir a chance de a gente tomar uma queda muito grande, algo que pode lesionar a gente de uma forma mais séria. E outra coisa também, professor, é que às vezes a pessoa fica com medo de tentar direto no chão, assim, sem o auxílio da parede. Ela pode ir treinando esse equilíbrio também lá na parede, né? Da maneira igual você mostrou ali, de costas para a parede. Aí ela tira um pouquinho o pé, vai tentando equilibrar, controlando o equilíbrio da mão e depois parte para fora da parede. Isso. Então, sem o auxílio da parede, você pode até usar inicialmente a parede. Então, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Lançou as pernas. E aqui, ó, eu vou desencostando o pé da parede e vou tomando aqui a bananeira sozinho, ó. Desequilibrou, põe o pé. Começou a equilibrar, afasta um pouquinho, vai voltando até você começar a sentir esse controle que eu considero que é o mais importante para você fazer uma boa bananeira. Você aperta os dedos, o seu corpo volta. Okay? Você começou a cair para trás, você aperta os dedos, seu corpo volta. Você começou a cair para frente, você relaxa os dedos, faz uma hiperextensão do punho, flexiona um pouquinho aqui o seu cotovelo, você volta a desequilibrar para trás. Então você vai fazendo esse controle, tá? Para você poder se equilibrar. Eu vou mostrar como seria se você fosse treinar sem o apoio da parede. Tá? Lançou. Olha o controle, gente, da mão, do braço. Posicionamento dos pés. O corpo dele está totalmente contraído. É muito importante você contrair todo o seu corpo para você sentir sua musculatura e fazer o controle de equilíbrio. Beleza, galera? Deu para você ver como eu fiquei ali contraindo o punho, contraindo, relaxando e tal. Fiz de propósito para mostrar a vocês que eu corrijo os movimentos de desequilíbrio. Desequilibrei para trás, eu forço, eu venho para frente, eu flexiono um pouquinho o cotovelo. Eu vou corrigindo esses desequilíbrios que eu tenho, tá bom? Para poder treinar a bananeira. E um outro exercício que eu queria deixar para vocês. Você que já está conseguindo fazer, você faz uma bananeira, fica ali uns 2 segundos, 3 segundos, você já está no nível legal, você já não tem muito medo de cair. O que você pode começar a fazer agora para você levar a sua bananeira para um outro nível? Você levar a sua bananeira para um outro nível. Começa a treinar a andar de bananeira. Ok? Começa a treinar a andar de bananeira. Ah, é isso mesmo, você faz a quantos passos que você está dando. Andei um pouquinho, ou média distância. Está lá na sua academia, está lá na sua casa. Mas eu vou andar daqui até lá. Aí você vai, anda. Vai de novo, está lá, anda. Não se preocupa tanto agora como você vai posicionar as pernas. Concentra bem em andar. Se você ficar bom nessa posição, é muito provável que aconteça igualzinho quando você começou a andar. Né? Você ficava ali, de repente você disparava, começava a dar uns passinhos, né, assim que as crianças fazem, e ela vai, até chegar num ponto que ela segura, se equilibra de novo. Daqui a pouco ela não precisa se segurar mais, ela vai andar o quanto ela conseguir. E essa aumenta a chance da pessoa conseguir ficar mais tempo na bananeira, né? Porque às vezes a gente consegue equilibrar, mas não consegue andar, então acaba tendo que sair para o lado ou sair na ponte para poder voltar de novo para o movimento. Isso é muito interessante, porque na hora que você está jogando, você precisar desviar um pouquinho da outra pessoa, ou então de repente você fez muito próximo de alguém que está na roda, você consegue até corrigir esse movimento, você anda para cá, anda para frente, anda para trás, você consegue ter esse controle, e isso vai ficando cada vez mais normal para você, a sua habilidade vai só se aprimorando. Agora imagina como que isso não vai refletir nos outros floreios que exigem equilíbrio, né? Que a gente fica de cabeça para baixo. É isso daí. Pessoal, então essa foi um pouco da nossa live prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dessa live. Foi uma live bem diferente. Foi o primeiro modelo que a gente fez uma live teórico-prática, né? Que a gente deu os nossos conselhos, que a gente ensinou algumas coisas aí teóricas, específicas ali dessa habilidade da bananeira, e tentamos passar para vocês alguns exercícios práticos para você levar sua bananeira para um outro nível. E acredite, conselho, tá? Conselho de quem ainda está há muito tempo aí treinando, está há muito tempo aí fazendo capoeira. Domine a bananeira, tudo vai melhorar. Uma boa base te dá a possibilidade de você construir muito mais coisas para cima.
Verdade. Beleza, galera? Vamos fechar essa live então. Um grande abraço. Você que não se inscreveu, você que ainda não está inscrito lá, ó, no canal do All In Capoeira, dá essa força pra gente. Vai lá no YouTube agora. Vai lá no YouTube agora. Dá essa força pra gente legal lá. Clica lá e se inscreve. Divulga, dá um share também quando tiver live aqui. E não perde não, que cada vez a gente vai tentar trazer algo sensacional aqui para vocês. Tentar sempre trazer algum conhecimento aqui para gerar um uau de vocês aí. Vocês falam assim, nossa, eu não tô acreditando que esse cara ensinou pra gente, a Bruna ensinou pra gente essa coisa tão legal. Então, se tiver algum movimento que vocês quiserem aprender, manda aí pra gente, comenta aqui, põe aqui nos comentários, enche lá, manda direct pra gente lá no All In Capoeira, no nosso também, no nosso Instagram pessoal, pode mandar. A gente responde. Se mandar, a gente responde. Eu já vi que teve gente que pediu aí para explicar como que faz o canivete, né? Porque eu falei aqui na aula, né? A gente falou aqui que se você não consegue dominar a bananeira bem, como que você vai dominar esses outros floreios que são mais difíceis, né? Porque a base é totalmente diferente ali e exige muito equilíbrio. Então, assim, tem aqui no meu canal, no Instrutora Bruna, tem um tutorial explicando como que faz o canivete para vocês que já sabem dominar a bananeira, tá? Mas pode continuar mandando pergunta aqui, coloca aqui embaixo, coloca lá na nossa página, nas nossas redes sociais. E como eu havia falado no início do vídeo, por enquanto nós estamos fazendo essa live aqui no meu canal, porque a gente precisa de alguns ajustes lá no nosso canal do All In Capoeira aqui no YouTube. Então não esquece de se inscrever no canal do All In Capoeira pra gente conseguir fazer esses últimos ajustes pra gente partir para as lives lá no canal, né? Então é isso daí, pessoal. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. A gente se vê quarta-feira que vem, às 11 horas, nesse mesmo lugar, com conteúdo novo e